Olá a vocês que estão com a gente nesse sistema de educação à distância do PAIR. Quero dar as boas-vindas ao nosso tema sobre redes de proteção à criança e adolescente vítima de violência sexual. Sou Ângelo Motti, sou psicólogo, coordeno o programa Escola de Conselhos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e estou nessa disciplina junto com a Débora. Sou a Débora, sou cientista social formada aqui pela universidade e atualmente estou na coordenação do curso de formação de conselheiros tutelares e dos direitos da criança e do adolescente. Até convidei nesta capacitação a Débora para estar com a gente, porque essa questão da rede realmente é uma questão que suscita diariamente a atuação dos conselhos tutelares, que tem que necessariamente contar com uma rede de serviços, e muito mais que uma rede de serviços, uma rede de procedimentos, né, dos diversos serviços públicos na proteção às crianças e adolescentes. Quem chega no conselho tutelar são crianças violadas, quer seja no seu direito básico, quer seja em direitos mais especiais, como, por exemplo, seus direitos sexuais, né? A sexualidade humana é uma coisa muito complexa e a violação dela a torna mais complexa ainda. E em crianças e adolescentes, isso requer realmente um atendimento de alta especialidade, um conjunto muito grande de ações que possam, de fato, fazer com que aquela situação seja interrompida e que a criança seja afastada da possibilidade de ser violada sexualmente novamente. Então, certamente, não é um CREA sozinho que vai dar conta disso, muito menos um CRAS, né? Nós precisamos ter aí todos os serviços integrados. Agora, é muito comum que aconteça, né, e essa é sempre uma grande dúvida entre nós, quem é que coordena a rede? Essa rede tem uma coordenação, não tem coordenação? Existe uma hierarquia na rede? Então, esses assuntos estão todos discutidos no nosso texto, que nós produzimos junto com o Joseleno dos Santos, que é um estudioso nessa área, e que tem uma experiência em Goiânia sobre redes de proteção à criança, a partir, inclusive, do Serviço da Saúde. Quando levamos o PAIR para o Paraná, para Curitiba, a rede, que vinha trabalhando há muitos anos também com a coordenação da saúde, ela percebeu que ela tinha que se sofisticar mais ainda, que ela precisava, de certa forma, assegurar procedimentos que dessem um plano de atendimento às crianças que fosse, de fato, compartilhado com todos os serviços integrantes da rede de atendimento, nas políticas sociais básicas e nas políticas especiais. E, nesse sentido, no Brasil inteiro a gente vive as queixas dos conselhos tutelares, que eu queria que a Débora falasse um pouco sobre isso, essa experiência que a gente tem dos conselhos em relação à rede. Bem, Motti, hoje a principal dificuldade encontrada pelos conselhos são em gerir a rede de atendimento, na articulação com a rede de atendimento da criança e do adolescente no município, a dificuldade de integração com os demais órgãos, porque o Conselho Tutelar nada mais é que uma das portas de entrada dessa criança vítima. Então, ele requisita serviços, ele tem que direcionar os serviços de atendimento para aquela criança, para tentar sanar aquela violência que ela vem sofrendo. E a dificuldade está na integração desses outros órgãos. E como é que essa criança é vista normalmente na rede? Como uma criança sujeito de direitos ou como uma criança do Conselho Tutelar? Essa criança é vista como uma criança do Conselho Tutelar. Ela não é uma criança cidadã, né? Ela já vem, por esses membros da rede, ela já vem com esse estigma de ser do Conselho Tutelar, então o atendimento para ela já é diferenciado. E a dificuldade está principalmente aí, né, nessa visão que a rede tem das crianças vindas do Conselho Tutelar como se não fossem portadoras de todos os direitos como das demais crianças. Isso, nós temos que romper com essa tradição e pensar que a criança encaminhada pelo Conselho Tutelar, aliás, a maioria delas, são crianças que já estão na rede de educação, já foram atendidas pela saúde pública, às vezes até já pertence a outros serviços públicos na área do esporte, da cultura, da própria assistência. O fato de ter um direito seu violado ou um conjunto de direitos violados requer a atuação de um órgão da comunidade, que é o Conselho Tutelar, que vai estabelecer a medida de proteção
Então não existe, nós temos que romper com essa tradição que estigmatiza pessoas baseado na sua origem. Na rede nós temos que perceber o sujeito como usuário, sujeito de direitos, pleno de direitos, e que vai se servir das nossas especialidades, das nossas capacidades institucionais, através dos profissionais que compõem os nossos serviços, né? Porque ele tem uma necessidade, né? Mas muito mais que uma necessidade, ele tem o direito de ser assistido nas suas necessidades. Então isso é importante. Agora, Débora, tem municípios muito pequenos, que não têm todos os serviços. E aí, como é que o Conselho Tutelar faz? Quando ele encaminha para o restabelecimento de direitos e os serviços especializados para isso não existem. Pode ser que o CREAS ele não esteja instalado hoje no município de pequeno porte, mas existem outras ações da Secretaria de Assistência Social que vai fazer o mesmo trabalho que o CREAS deveria fazer, né? Então, alguém tem que assistir essa criança. É necessário que essa criança tenha as ações fundamentadas no que ela necessita. Então, o Conselho Tutelar ele vai requisitar os serviços e direcionar para as políticas existentes no município. Então, por isso que é importante cada órgão saber o papel de cada órgão, né? Qual é o papel do Conselho Tutelar, qual é o papel da assistência social, qual é o papel da política de educação, e assim vai. E quais são as entidades que compõem aquela política pública no município, para que o trabalho em rede possa vir a acontecer. Uma coisa que a Débora falou é muito importante. O fato de não ter serviços em um determinado município não exime o município e a rede de serviços públicos de atender a necessidade da criança. Às vezes nós vamos ter que contratar, mesmo que temporário, uma intervenção de especialistas. Ou às vezes nós vamos contratar uma orientação técnica à rede que já existe, para que, supervisionada, ela possa suprir essa ausência de determinados serviços e até de determinadas especialidades. O fato é que nós não podemos estabelecer todas as condições para a proteção integral à criança e ao adolescente, sob pena de que aquilo que nós fizermos não valer de nada na prática para a vida dessa criança, né? Porque atuamos de maneira desarticulada, atuamos de maneira isolada e atuamos também de maneira insuficiente. Nós temos que mudar a nossa atitude em relação aos usuários do serviço público, né? Normalmente, quando uma criança aporta o nosso serviço e ela vem vítima de violência sexual, a gente já a trata como um problema, né? Então a gente deixa de ver a criança que tem por trás daquela violação sofrida e vê o problema. O fato de ser um desafio enorme e se tivermos então poucos recursos na comunidade para enfrentar essa situação, faz com que a gente problematize muito mais do que é em si o problema. O problema não é para nós, o problema é para a criança, na verdade, né? E nós não podemos ser mais um problema na vida dessa criança. Então nós temos que ter uma rede de atitudes internas que mudem a nossa forma de ver, pensar e agir em relação a isso, né? Então tem que fazer uma revolução interna primeiro, né? Não existe possibilidade de a gente trabalhar em rede se a gente não estiver disposto a, de fato, fazer uma mudança interna primeiro, e depois a gente, então, com esses recursos internos, nós podemos, então, acionar com toda a capacidade que nós temos, e todos nós temos essas capacidades, as capacidades dos outros, né? Mas a rede não se decreta, isso é uma coisa definitiva. Não dá para decretar rede, não dá para se impor rede. Rede se forma por pessoas, né? Por competências, por habilidades, e nem sempre isso está ligado a uma formação técnica específica ou uma condição de posição de gestão. Mote, dentro de cada instituição, vale lembrar que a criança que ali está sendo atendida, ela não é de um determinado profissional, né? Ela é da rede de atendimento. E lembrar que aquela criança é um indivíduo, é uma pessoa, é um ser humano. Então, apesar da violação que ela vem sofrendo ser parecida com outras violações de outras crianças, ela tem que ser garantida a sua individualidade, tem que ser garantido que aquela criança
seja atendida por todos da mesma forma que as outras crianças, mas respeitando a sua individualidade. Então, para encerrar, nós vamos dar uma dica boa, né? Um bom instrumento para trabalhar em rede é o chamado plano individual de atendimento, né? Então, a partir do momento que uma criança aporta um serviço público para a proteção dos seus direitos sexuais, deve ser então instituído um plano individual de atendimento, que hoje está em moda, inclusive, várias políticas exigindo a adoção do plano. E o plano é, na prática, um grande mobilizador do trabalho em rede, né? Então, eu tenho que fazer um plano individual de atendimento, mas não é da minha pessoa, é da criança individual, do indivíduo que está acionando o serviço público. Então, nesse plano vão estar todas as possibilidades de intervenção do lugar onde eu atuo, mas também devem estar todas as possibilidades de intervenção dos outros lugares, das outras competências, das outras políticas, né? Porque então o menino, a menina deixa de ser meu, psicólogo, deixa de ser da Débora, cientista social. Ele passa de fato a ser uma criança assistida, protegida integralmente pela rede, porque existe um plano estratégico de todos que devem inclusive assinar, né, esse compromisso, das intervenções que foram combinadas para que ela de fato seja protegida integralmente na sua sexualidade, né, atuando sempre de maneira permanentemente integrada. Para isso nós vamos ter que fazer reuniões para planejar este plano, reuniões para acompanhar este plano, para avaliar, para redimensionar este plano e reuniões até para avaliar o quanto nós fomos eficientes para afastar essa criança da situação de vulnerabilidade e de violência que ela se encontrava. Então nós podemos sim estabelecer planos estratégicos com a capacidade que a gente tem em qualquer cidade desse país. Quanto mais serviços especializados, melhor. Na ausência desses, a capacidade do município tem que ser explorada para este plano. Desejamos a vocês todos um bom curso e bom proveito também dessas discussões e reflexões. Estaremos aí à disposição de vocês o tempo todo, online, respondendo às provocações e às reflexões. Muito obrigado. Muito obrigada.